Bem-vindo, então, a essa jornada. Vamos começar a semana aí, onde eu vou passar alguns pontos importantes para você. Eu quero ensinar vocês, pegar na mão de vocês, tirar qualquer dúvida, esclarecer do zero mesmo. Isso é verdade, isso funciona, a arbitragem funciona, isso dá dinheiro, né? Qual exchange que a gente pode usar, qual token que a gente pode usar, da onde comprar, onde vender. Eu quero pegar você que não sabe nada, esclarecer do zero até você começar a fazer as suas primeiras operações. E hoje eu quero ensinar para vocês quais as corretoras que eu já utilizei, quais as corretoras que eu utilizo hoje e quais são os tokens que a gente vai utilizar e onde a gente vai obter lucro aí nessa jornada. E a nossa meta é obter até 1% ao dia. Imagina você fazendo 1% ao dia, 30% no mês ou até mais, utilizando essas técnicas que eu vou passar para vocês aqui do zero, de graça. Fica comigo. As principais corretoras que a gente utiliza são as maiores que têm maior volume no Brasil e no mundo, que são a Binance e hoje em dia a Bybit. Antigamente a gente usava a Binance e a FTX. A Bybit hoje, para nós, está sendo a melhor porque ela ainda continua descentralizada no Brasil, então você consegue fazer ali mais operações, mais saques por Pix, sem ter aí um controle de limite bancário, de saque e de depósito. Então a Bybit hoje para nós é o que a gente mais utiliza para operar no spot e também no P2P. Depois de algum tempo, a gente percebeu que nas redes descentralizadas, como nas carteiras da MetaMask e outras redes swaps, a gente consegue aí fazer transações com mais volume e com maior rapidez. Hoje a gente utiliza aí a rede Polygon, que além de ter taxas baratas, a gente consegue aí transacionar com maior volume e velocidade. Então isso aí é muito importante para a gente não perder aquele time de fazer as operações. Que o que é a arbitragem? A arbitragem é você comprar num lugar mais barato e vender rapidamente em outro lugar com preço melhor. É onde você vai obter sim o seu lucro. Então, para nós, a velocidade da rede é muito importante. E as taxas baratas também faz com que você tenha um lucro maior, potencializando assim os lucros diariamente. Quando a gente começou a operar, a gente operava praticamente com o SDT, e quando eu comecei, a gente operava com Bitcoin. Só que o Bitcoin tem um problema, porque ele demora muito para fazer as validações nas corretoras, e também o preço das taxas cobradas nas corretoras são muito altas. Então a gente optou em operar com o SDT. O SDT pareado no real, né? Que a gente percebeu que eles oscilam pouco, né, apesar de oscilar diariamente, mas a oscilação não chega assim igual o Bitcoin, que é 5, 10%. Então a gente optou aí em operar com o SDT, que é o dólar digital, né, e com os tokens pareados também no real. Então a gente consegue sacar o SDT de uma corretora para outra, e hoje em dia a gente consegue usar dois tokens, que eu vou falar numa outra aula, que são pareados no real. Um deles eu posso falar que é o BRZ, que a gente mais utiliza e que existe hoje na Bybit. Esse token a gente consegue trafegar também pela rede Ethereum e em outras redes, facilitando aí as operações em reais. A Binance ela veio para o Brasil há uns 4, 5 anos atrás e eu utilizava outras corretoras brasileiras, né? Mas infelizmente elas não prosperaram, elas acabaram fechando, e a Binance, por ser uma das maiores do mundo, ela veio e ficou. Uma das coisas que impulsionaram muito o crescimento das criptomoedas e também das corretoras estrangeiras foi a adoção do Pix, né? Isso aí, eles tinham um limite alto para a gente operar e também rapidez nas operações, no saque e no depósito. Aí depois que começou a implantar o limite e a Binance começou a querer se implantar no Brasil, começou a ter limite de saque e depósito. Aí complicou e por isso a gente optou em usar as redes descentralizadas hoje em dia, pois assim ninguém tem controle do nosso dinheiro. Então eu vou passar para vocês uma aula básica de quais são as corretoras e as principais ferramentas que a gente utiliza e quais são os tokens também que a gente utiliza. Vou mostrar para vocês aqui, já estou com a minha tela aberta, uma das principais que você tem que saber para acompanhar esse mercado do dólar, para acompanhar o USDT. O USDT é a moeda principal que a gente utiliza, que é o dólar, né? O dólar digital, ele se chama USDT. Existem outras variações do dólar, mas o que a gente mais utiliza é esse USDT.
ele na Binance você determina o valor de todas as operações do P2 e nas demais corretoras. Então a gente procura identificar se existe em outras corretoras uma divergência de preço para a gente poder fazer as operações. Quando você for operar no dólar, sempre é bom ter aqui, eu vou passar depois essas estratégias, né, mais avançadas, mas hoje a gente vai ficar somente aqui nas corretoras. Então a gente utiliza a Binance, a gente utiliza o P2P da Bybit e também o Spot da Bybit, que é outra corretora, e a gente utiliza a rede Link pela MetaMask, que é uma rede descentralizada, para a gente ter uma base de quanto que está pegando também. Se a gente acompanhar aqui hoje o dólar aqui na MetaMask, está na Binance 747, não está tendo assim uma variação, e claro que a gente tem a outra corretora, que é Octo P2P. A gente consegue fazer muitas operações aqui. A gente tem dólar aqui a 5, 6, 7, 3, 8. Então, teoricamente, já dá uma margem de quase 0,2%. Se a gente comprasse aqui e vendesse ou na Binance ou na Bybit, até no P2P da Bybit vai estar dando até mais margem do que isso, ou até mesmo na Link. Então, isso aqui é uma coisa básica, é saber identificar os preços das corretoras para começar a fazer as operações. Identificando os preços, aí é onde você vai dar o start para você começar a fazer as primeiras operações. Uma das coisas que a maioria das pessoas me pergunta, cara, eu preciso ter conhecimento avançado, preciso saber trade, preciso saber gráfico. Eu já tive a experiência de trabalhar com mais de 200 pessoas, onde eu ensinava, né, do zero, a pessoa não sabia nada, eu entrava com meu dinheiro próprio, ensinava elas a utilizar. A única coisa que a gente exigia era o nome, né, que teria que fazer o cadastro nas corretoras e também nos bancos, para poder operar aquele limite, que no começo, quando o Pix foi implantado, a gente conseguiu um limite aí de até 1 milhão por dia. Hoje em dia isso não é mais possível, então por isso que a gente opera aí nas outras redes. A maior dificuldade que eu percebia nas pessoas era o medo de ganhar dinheiro. Elas tinham medo de fazer operações porque para elas era muito dinheiro, né? Era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Isso aí parece que travava as pessoas. Mas não era o medo de fazer a operação, era realmente o medo de ganhar dinheiro. Essa é uma das coisas que eu tive que trabalhar com a maioria dos meus mentorados, meus alunos, para eles aprenderem a sair daquele salário mínimo, daquele paradigma que ele teria que ganhar pouco. Já tive casos de alunos de chegar a ganhar mais de 20 mil por mês e o cara travar e achar que ele não merecia aquilo. Então, assim, uma das coisas que a gente tem que trabalhar bem não é a forma operacional, a forma técnica, que ela é bem simples, bem fácil. A maior dificuldade é o mental das pessoas. Eu não preciso de muito dinheiro para começar esse negócio? Sim, não. Tudo vai depender de quanto você quer ganhar por mês. Eu ensino para os meus alunos eles a criar riqueza a longo prazo. Então, para criar riqueza a longo prazo, você pode começar com pouco capital. Hoje a gente tem parcerias, tem exchanges, tem formas de você começar a operar, né, com pouco capital e crescendo aí com o tempo. Você vai aprendendo e vai crescendo seu capital. E quanto que é esse pouco? Eu aconselho a começar com mais de R$1.000, porque também existem as taxas, né, nas corretoras, que vai consumir um pouco do seu ganho. Mas é possível sim começar aí com R$1.000 e criando capital e criando riqueza a longo prazo. Imagina você fazendo 0,5%, 1% ao dia, né? Quanto que não dá isso aí em 2, 3 anos? Com certeza você vai se espantar o tanto que isso aí rende e usando juros compostos a seu favor. O que você tem que pensar é adquirir o conhecimento, a forma de fazer, a forma técnica. É igual você aprender a pescar. No dia que você aprende a pescar, você vai em qualquer rio, você pega peixe. Essa é o que a gente quer ensinar, passar para vocês. Essas corretoras são seguras? Recentemente a Bybit foi hackeada, né, em mais de $1 bilhão, e a gente até achou que ela iria fechar, mas ela conseguiu aí resolver os problemas e voltou a operar fortemente. Eu creio que com esse evento aí ela ficou até mais fortalecida. A Binance também já sofreu vários hackers, teve vários problemas e também está aí forte já faz alguns anos. Então, assim, todas as corretoras são seguras? Não, ela pode sofrer alguma coisa. E por isso que você tem que ter o conhecimento de, né, saber trabalhar com o seu dinheiro. O dinheiro sempre fica com você transfere, saca para onde você quiser. E esse conhecimento vale muito. Uma das formas também que a gente utiliza, que é as redes descentralizadas, que eu já acabei de falar, você fica com o seu próprio capital. Então ninguém controla o seu dinheiro.
Então essa é uma forma de você aprender a operar com o seu próprio recurso, sem depender de deixar o seu dinheiro em alguma exchange. E sim, a maioria delas são seguras sim. Os tokens são seguros? Tokens são seguros? Como a gente opera nos tokens pareado no real e pareado no dólar, eles são bem seguros, porque eles não sofrem oscilação e eles não dependem de valorização, igual alguma meme coin, por exemplo, que pode sofrer um dump e você acordar e perder o seu dinheiro. Como ela é pareado no real ou pareado no dólar, você não tem esse risco de acordar e perder o seu dinheiro. Pode enfatizar os golpes? Uma das coisas que a gente ensina também é você fazer as operações no P2P. P2P é quando você compra diretamente o dólar ou alguma outra criptomoeda de outra pessoa. P2P, né? Por isso que falo P2P. Existe nas corretoras uma forma de você comprar e vender ali, e a própria corretora garante os recursos. Mas existe aí uma forma que a gente evita de fazer, porque pode acontecer de você levar golpe nas contas bancárias. E por isso que a gente tem uma forma aí de operar sem utilizar a conta bancária, que aí favorece muito e elimina qualquer tipo de risco que você pode levar aí. Então, se você tem interesse em saber mais, se aprofundar nesse assunto, querer o conhecimento para como fazer 1%, 0,5% ao dia e transformar a sua vida e ter liberdade, né, de fazer as operações, eu convido você amanhã às 7h30. Eu vou dar continuidade nessas aulas e vou passar para vocês como comprar, aonde vender, como, né, identificar as oportunidades e, além disso, umas 3 estratégias básicas que a gente usa, que é saber olhar o gráfico, né, de tendência, de suporte e resistência. Esse é o básico que eu vou passar para vocês aqui gratuitamente, né? Então fique com a gente. Se você tem interesse, amanhã às 7h30, não perca essa aula.